Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer momento que você estiver assistindo esse vídeo aí. Sou eu aqui de novo no canal, Clóvis Leite. Vamos falar de um assunto hoje, um assunto bastante importante, né, para a segurança do trabalho, prevenção contra incêndio, pessoal que labora nessa área, que é trabalho em altura, né, na atividade de saúde e segurança. Então a gente tem atividade de saúde e segurança, tem uma norma específica aí para trabalho em altura, que é a NR35, mas nós não vamos falar especificamente da norma de segurança do trabalho para trabalho em altura. Vamos falar sobre trabalhos em altura, sobre materiais para trabalho em altura, esportes radicais, né? Onde a gente utiliza esses materiais, tipo rapel, tipo lepar, tipo as escaladas, né? E falar um pouco dos cuidados que você deve ter com esses materiais. A ideia desse vídeo basicamente é falar em altura, falar um pouco dos cuidados que você deve ter com esses materiais e, além dos cuidados, falar um pouco dos materiais também, né? Dos materiais que a gente utiliza para esses trabalhos. Antes de falar dos materiais, vamos falar de dois camaradas extremamente importantes, que são os primeiros que a gente tem que observar a importância e a necessidade para esse tipo de execução de atividade. Primeiro, equipamento são, né, as luvas de vaqueta, luva de raspa de couro. Normalmente nós utilizamos luva de vaqueta para descidas em rapel. Existem outros tipos de luva, tem luvas mais modernas, mas eu vou citar aqui luva para trabalho em altura. Então, antes de a gente falar qualquer coisa dos materiais, a gente precisa frisar o que é mais importante como equipamento de produção individual. Não se esqueçam de qualquer execução de atividade, mesmo que seja uma atividade ao ar livre, atividade de esporte, as suas luvas devem estar em boas condições para você evitar um acidente. Normalmente os acidentes são com queimadura nas mãos e até acidentes mais graves, caso você não esteja com a luva e não consiga segurar a corda, não consiga fazer uma frenagem correta quando você precisar, e aí sua luva pode fazer falta. Então lembre de ter no seu kit uma luva quando você for comprar. Outro, não é fazer propaganda nenhuma, um capacete. Esse é um dos capacetes aí, o pessoal usa para diversas atividades, tem vários modelos. Capacete aprovado, com resistência adequada, de preferência com refrigeração, principalmente quem vai trabalhar com esporte ao ar livre, é necessário ter um capacete adequado, com jugular para prender, de preferência aquela que faz o entorno da orelha e prende no queixo. Então, extremamente importante você ter esses dois equipamentos à mão antes de executar qualquer atividade aí de altura. Esse Covid-19 aí tá complicado, porque agora eu não encontrei, não saí na rua para cortar o cabelo. Pessoal, então dentre essa ideia dos equipamentos de altura, a gente começa com um outro equipamento importante. Eu vou usar aqui um cabo, nós chamamos de corda, né? Naturalmente é uma corda, mas quando a gente vai trabalhar com altura nós chamamos de cabo. Então eu tenho tem cabos de diversas bitolas. Eu tenho um cabo aqui, é uma corda, esse é um cabo de 11 milímetros. Essa é uma ponta que não é o adequado para nenhum cabo, isso aqui estou usando para demonstração, não deve ser assim. Essa é uma ponta correta para o cabo. Então tá vendo? A ponta tem que estar, nós queimamos a ponta, protegemos ela, protegemos a alma, então a gente consegue verificar aqui a alma do cabo, consegue verificar o cabo, e não deve estar assim a ponta de nenhum cabo que você for usar, ou a corda, né? Tem cabo de aço, nesse caso aqui uma corda para trabalho em altura específica. E esse cabo ele tem diversas bitolas. Vou pegar o outro cabo aqui, olha só. Esse é um cabo de bitola de 11 milímetros. Esse que está na minha mão esquerda é um cabo de bitola de 11 milímetros. E esse é um cabo de bitola de 6 milímetros. São dois cabos diferentes. Nós temos cabos de 8 milímetros, temos cabos de 11 milímetros, de 12 milímetros. Então existem cabos com diversas bitolas.
A corda ou o cabo para execução de trabalho em altura, ou execução de atividade em altura, não deve ser utilizada para nenhuma outra função a não ser a função de trabalho em altura. Então, você usa isso para trabalho em altura, aí alguém te pede um pedaço de cabo para puxar um carro. Pode cortar, puxar o carro e jogar fora depois. Ou deixar para utilizar em fins menos nobres. Primeiro que puxar carro com corda já não pode, né? Não tem legislação que permita isso. Apesar de ser feito, o ideal é ter os cambões da vida que a gente chama aí. Então, só para frisar, cabo esse caso aqui, um cabo de 11 milímetros, deve ser utilizado somente para execução de atividades em altura. Não deve ser utilizado para outro tipo de finalidade. E quando a gente vai terminar, depois eu posso mostrar aqui como é que é feito uma finalização num outro vídeo, né, do cabo. Então essa é a forma incorreta de ter a ponta do cabo e essa é a forma correta de ter a ponta do cabo para evitar que você desfie, que perca a alma do cabo, que ele tem alma, tem uma capa protetora e tem a parte externa do cabo, né, com as suas tranções corretas. E aí, falando de segurança do cabo, quando a gente vai executar a altura, nós temos que fazer uma avaliação desse cabo, né, metro a metro, e essa avaliação tem que ser minuciosa para você verificar se o cabo não tem nenhum tipo de fissura, se ele não sofreu nenhum tipo de dano quando você fez a última utilização ou quando alguém tenha feito a última utilização. Importantíssimo. Material de altura, eu costumo dizer que é como peça íntima. Os cuidados devem ser redobrados com o material de altura. Deve ser redobrado. Os cabos não podem sofrer esse tipo de... Então, você dobrar um cabo desse e sofrer tração ou utilizar peso sobre ele quando ele está assim, você começa a quebrar, né, a alma do cabo, você pode ter problema. Quando um cabo desse aqui como esse, por exemplo, utilizou numa área onde tem tinta, isso aqui já foi um cabo que foi segregado. Eu segreguei ele porque não dá para usar mais para execução de atividade em altura, não ser demonstração. Usou ele próximo de qualquer material que tenha contaminantes químicos, tinta, solventes, esse cabo também deve ser descartado, se não o cabo todo, uma parte dele. Você vai cortar uma parcela do cabo, como já não pode fazer emenda, você segrega uma parte onde você precisa cortar, corta, faz o acabamento e aí a partir daí você pode continuar utilizando esse cabo novamente. E se ele tiver qualquer tipo de dano, você também deve cortar a parte onde tem dano. Estou procurando aqui para ver se tem um tipo de dano para mostrar para os senhores, mas para os senhores e senhoras, né? Mas nesse cabo aqui não tem. Mas se ele tiver um tipo de dano, uma fissura, por exemplo, quando a gente olha aqui, a gente consegue ver que ele está perfeito, né? Que está perfeito essa parte do cabo. Mas se ele sofrer algum tipo de dano, ele passou numa parede, numa parte que estava sem a proteção, sem as cupichamas da vida aí, a gente deve descartar esse cabo ou deve cortar, então seccionar esse cabo para utilizar somente as partes boas do cabo. Beleza? Então falamos luva, capacete, falamos da corda, o cabo. Os nós que nós utilizamos para os cabos, essa não é uma aula, não é um vídeo para ensinar tudo, porque não dá tempo. A gente eu faço outros vídeos aqui. Só para falar um pouco de orientação básica para você, profissional da área de saúde e segurança, para você que está aí também vendo o canal, curioso, que gosta do que eu falo aqui, obrigado. Tem muitas pessoas que estão se inscrevendo aí no canal e, né, a gente, como eu falei, para ter pretensão de um youtuber, ele tem que ter mil inscritos. Mas se você está vendo o vídeo, está gostando, replica para outras pessoas. Eu não tenho pretensão de ser youtuber não, mas é mais para divulgar aquilo que eu gosto, aquilo que a gente gosta da área de saúde e segurança, para as pessoas que também gostam e que querem multiplicar e ficar antenado aí para evitar um acidente com você ou com outra pessoa que você está orientando aí também, com profissionais. Então, aqui, esse é um nó, é uma zelha, um nó bonitinho, né? Bonitinho, mas não é eficaz. Isso aqui é um nó de ancoragem, né? Quando a gente vai fazer uma ancoragem com cabo, já que eu estou começando, vou começar do começo para o fim, né? Para começar corretamente. Então, a primeira coisa, a gente fala luva, capacete, o cabo em boa condição. E depois a gente vai começar lá para frente, a gente fala dos nós. Isso aqui é um nó, por exemplo,
Não é para ficar bonito, é porque ele tem que ficar arrematado, tem que ficar correto, para evitar um esforço desnecessário numa área da corda. Como orientação, toda corda, quando a gente vai fazer um trabalho em altura, vai fazer uma ancoragem, ela sofre uma tensão e uma tração nesse perímetro aqui, que é mais ou menos 25 centímetros, é a área de maior risco do rompimento da corda. É esse ponto aqui. Então você vai ancorar uma corda, porque aqui é um ponto de ancoragem. Você vai ancorar a corda aqui, né? Aqui, tá bem longo esse seio aqui, mas não, a gente chama de seio da corda, tá, gente? Não é nenhuma conotação negativa. E daqui para baixo, do nó para baixo, onde vai ficar a corda que a gente vai utilizar, no ponto de 5 centímetros, de 25 centímetros mais ou menos, é o ponto onde sofre maior tração. Então esse local aqui deve ter um cuidado muito grande. Ele não pode ficar numa quina viva, não pode ficar ancorado sobre uma quina viva. Aqui, se eu for colocar, na quina tem que ter uma proteção para evitar que o cabo sofra uma tração na quina aqui e aí sofra um desfiamento. E se ele desfiar, aí você pode ter um acidente grave, até mesmo com morte, dependendo da queda. Qualquer queda em altura acima de 2 metros, qualquer queda em altura acima de 2 metros, tem comprovações, né, lógicas aí da área médica. Se não morre, pode causar paraplegia, uma tetraplegia, acidentes graves aí com um camarada que sofre esse tipo de acidente. Beleza? Então cabo, não vamos falar de nó, mas os cuidados que a gente tem para falando da corda. Vou falar de um equipamento que nós utilizamos para poder fazer a ancoragem normalmente entre o material metálico, que é aqui um mosquetão. Esse é um mosquete de jumbo, é um jumbo que a gente chama, um mosquete grande, bonito. Esse aqui eu ganhei de presente da minha esposa, quando eu gostava de fazer bastante altura, eu gosto, né? Mas quando eu praticava mais, eu ganhei esse camaradinho aqui, muito bacana, presente bacana. E aí tem um negócio que nós chamamos de fita tubular, é um outro equipamento que esse sim também deve ter um cuidado redobrado. Olha, essa é uma fita tubular bonita, né? Tá bem cuidadinha, uma fita tubular. E a fita tubular tem um nó diferenciado para poder fazer uma emenda. Isso aqui é um nó de emenda de fita tubular, que é diferente de fazer um nó comum numa corda para emendar. Essa fita tubular é utilizada para a gente poder fazer ancoragens, para a gente fazer emenda entre uma peça e outra. Essa fita tubular pode ser utilizada com diversos tipos de ancoragem, para fazer ancoragem para vias. A gente tem ancoragem que nós chamamos de boca de lobo. A gente usa, essa fita pode ser utilizada em diversas formas, né, de ancoragem. E a gente ela pode trabalhar dobrada. Tem uns cuidados que a gente deve ter. Pode trabalhar dobrada, ela pode trabalhar dobrada. Os cuidados que a gente deve ter para poder fazer uma ancoragem: quanto mais a gente dobra, mais resistência ela tem. Se ela trabalha somente assim num eixo de ancoragem, tem uma resistência. Se ela trabalha assim, tem outra resistência. Se ela trabalha assim, tem outra resistência. E a gente vai dobrando, a gente vai. Então essa é uma fita chamada fita tubular. Por que ela chama fita tubular? Aqui tem um acabamento na fita. Tem um acabamento aqui na fita. Estou olhando para o vídeo, tem um acabamento aqui na fita. Tá vendo? Esse acabamento que tem aqui, que eu fiz, ela, se a gente cortar aqui, ela é tubular. Porque ela chama de tubular. Quando a gente faz assim, ó, com ela, quando a gente literalmente espreme ela é um tubo. Ela foi feita numa forma tubular. Ela não tem costura aqui, tem costura só nas pontas. Ela é desenhada, né, numa máquina de uma forma tubular. Só que ela foi achatada e virou uma cinta, virou uma fita, né? Mas ela é conhecida como fita tubular. Esse é um outro equipamento, então, para poder fazer a execução de atividades de altura. Deve também ser preservada com os mesmos cuidados. A gente tem fitas tubulares em tamanhos maiores. Essa aqui é uma fita tubular maior, uma cinta de ancoragem. Vou precisar mostrar a marca aqui. Esse equipamento aqui resiste a um peso muito maior. Tem aprovação aqui do Instituto de Pesquisa Técnica, do IPT, e aí você tem as diferenças de tração. Esse aqui, se ela estiver sozinha naquela direção que eu comentei assim, ó, só assim, ela resiste 500 kg. Aí se ela for dobrada, aí você vai passar para
800 quilos. Se ela for dobrada mais uma vez, e assim vai embora. E aí você tem as recomendações que o próprio fabricante te coloca aqui. Eu vou botar rapidinho aqui uma etiquetinha, que é importante que você, que vai profissional de altura, que você observe isso aqui, ó. Que você observe isso aqui. Algumas fitas têm capacidade em quilograma-força, em quilos diferentes. Aí a forma com que você vai fazer a ancoragem da sua fita, a forma com que você vai fazer a dobra dela lá, que nós chamamos, deve ser feita seguindo as orientações do fabricante. E aí você segue as orientações, e essas orientações você vai fazer um trabalho de forma correta e vai ficar muito mais seguro para poder fazer os seus pontos de ancoragem. Ok? Ancoragem com uma fita dessa, e aí quando você vai guardar, a guarda desse equipamento também deve ser realizado. Eu, por exemplo, pego os meus equipamentos, eu guardo numa mochilinha. Quando eu vou guardar as ferragens, eu guardo numa mochilinha direitinho e tal, para poder ficar bem guardado e ao abrigo da luz, protegido, para durar mais tempo. E o cuidado, né, com o equipamento é extremamente importante, porque quando você precisar usar, ele está bem protegido. Vou falar então, já falei de mosquetão, vou falar rapidamente só da diferença. Nós temos vários tipos de mosquetão no mercado, mas tem um aqui, ó, diferença, vocês conseguem ver a diferença básica? Esse camarada aqui é um camarada mosquetão com trava rápida e com rosca. Ele tem uma trava aqui, ó, tem um parafusinho, tem um pininho aqui que trava nesse rasgo aqui, ok? Quando você faz assim, tá travado para a questão de tração assim. Se ele não vai romper, não vai abrir, porque é um material de metal duro, um alumínio, né? E aí ele tem uma trava, que toda vez que você vai utilizar ele em altura, essa trava deve ser rosqueada assim. E no passado nós tínhamos recomendações, né, que vieram lá dos franceses principalmente, para você quando você travava, dava um quarto de volta assim, para poder, quando sofresse a tração, evitar que isso aqui ficasse travado, né, e aí você conseguisse abrir depois ele. Hoje já não existe mais essa recomendação, então girou, não precisa apertar tanto, encostou, parou. Não precisa arrochar, porque depois pode dar trabalho para você soltar. Esse é um com trava. E existem mosquetes, a diferença básica, que é esse aqui que está na minha mão. Tem a mesma travinha, tem o mesmo rasgo para fixar a trava, tem uma mola, porém ele não tem mais a rosca. E aí, Clóvis, qual que é a diferença? Para que serve um, para que serve o outro? Os dois servem para a mesma atividade. Porém, se eu tiver para fazer uma ancoragem, né, e eu num outro ponto lá, esse camarada aqui, no caso, é um camarada para poder fazer trabalho rápido, principalmente para quem vai fazer escalada, porque eu faço a trava dele aqui, está travado. Só que ele não tem a garantia de travar como esse aqui. Então esse aqui não é recomendado para você usar nos seus cintos, travado no cinto, porque ele, né, se você esbarra numa pedra, em algum lugar onde você está descendo, num prédio, né, ele pode sofrer esse tipo de abertura aqui e aí abrir lá no ponto de segurança e se tem um problema. Então deve-se utilizar, principalmente para você lá no seu cinto, nos pontos de ancoragem, mosquete com uma trava dessa natureza. E esse aqui para trabalhos mais rápidos, os escaladores aí que utilizam muito. Eu não sou um escalador profissional, respeito muito os colegas, acho muito bacana. Parabéns para você que faz escalada. Tem um grande amigo aí, Rogério, que faz escalada. Se não tiver inscrito no canal, estiver vendo esse vídeo, Rogério, se inscreve aí, cara. Se inscreve aí. Marcos Lopes, um grande amigo que comentei no outro vídeo, né, que gosta de altura. Se não tiver inscrito, se inscreve aí. A gente vai multiplicando as informações. Ok, pessoal? Desse mosquete falando rápido. Esses mosquetes são mosquetões de alumínio. Não vou bater forte, são alumínio. Não é recomendado você utilizar mosquetão de alumínio junto com mosquetão de ferro. Esse aqui é um mosquetão de ferro, né, de aço. Esse mosquetão de aço vem nos cintos que você compra aí nas lojas de material de construção normal, né? Esse é um mosquetão de aço. Esse mosquetão não deve ser utilizado junto equipamento de aço com equipamento de alumínio, que um agride o outro, um danifica o outro, por conta desse movimento que acontece com qualquer material. Então, toda vez que você utilizar um de alumínio, um material de alumínio, utilize um outro material de alumínio. Se você estiver utilizando material de ferro, de aço, usa aço com aço, não usa alumínio com alumínio. Essa é uma recomendação também de segurança extremamente importante para os trabalhos em altura. Esse camarada aqui que eu vou mostrar, esse é um outro mosquetão, de forma diferente.
No mosquete tem uma orientação aqui, 28. Vocês estão vendo uma seta aqui, ó. Aqui tá aqui assim, ó. Vou melhorar assim. Tem uma setinha nessa posição, 28, e tem uma setinha na horizontal e tem uma setinha na vertical. Essa setinha na horizontal e essa setinha na vertical, para que servem? Tá vendo a abertura aqui do mosquete? Tá mostrando. Essa aqui ele está dizendo que a tração desse camarada nessa direção aqui, ó, nessa direção aqui, quando eu faço essa tração nessa direção, está dizendo que ele resiste a 28 kN. Mas se eu pegar uma corda e amarrar aqui, ó, e fizer essa tração nessa direção aqui, que é na posição vertical, essa tração aqui está dizendo que ele é para 8 toneladas só, 8 kN. Então muita atenção quando você estiver instalando o equipamento desse, estiver utilizando o equipamento desse. Pega o equipamento e olha, né? Ele tem tração de ruptura 10 kN, tá aqui, ó, 10 kN, consegue ver? 10 kN, 10 kN. Então, tração, dá uma tração forte. E 28 kN ele pode ser utilizado, né? Perdão, 2.800, não falei 28, 2.800 quilos, tá? Aqui, ó. Falei 28 kN, 2.800 quilos. É a tração que esse cara resiste. Assim, se você for fazer assim, ele já está falando que é 800 quilos só, tá? 800 quilos. Então não deve ser utilizado dessa forma. Mas é claro que em algumas atividades em altura, dá um enrosco lá, você desceu, ele pode virar. Então muito cuidado na hora da ancoragem, ele tem que estar assim, tá? Para evitar de virar. E sempre com isso aqui travado. Quando você vai conferir para ver se esse equipamento está em boas condições de uso. Não deve passar nenhum material químico aqui, nada, não deve passar vaselina, não deve passar graxa, não deve passar nada, deve ser metal com metal. Nada, não vou lubrificar, né? Tem alguns óleos pequenos para limpeza, faz limpeza, mas não deve você botar nada que agrida o material. Deve estar sequinho assim. Então, tá vendo? E aí, acionou, rodou. Esse é um mosquetão de alumínio, muito bacana também o material. Esse camarada aqui é um camarada mais simples. Eu não hoje estou falando então, de um camarada basicamente mais para trabalhos em altura, mas eu digo trabalhos de esportes e aventura, né? Não muito trabalho, que eu não estou falando nada de NR35 aqui. Esse é um camarada, um mosquetão não, um freio 8 com uma alça menor, uma alça maior. Muito bacana, bonitinho, né? Bacana. O que eu tenho que ter de cuidado com esse cara? Aqui está falando que ele resiste a 30 kN, ó. 30 kN a resistência desse cara. Deixa eu melhorar aqui para me enxergar, para todo mundo enxergar. 30 kN a resistência dele. Olha lá, 30 kN, tá vendo? Esse camarada aqui, 30 kN é a resistência desse camarada. Esse camarada aqui eu peço, não, são 3.000 quilos. Tem que ter um cuidado muito grande com esse cara aqui. Se você deixar ele cair, se você bater, deixar ele cair de uma altura superior a 2 metros que seja, o fabricante recomenda que você não utilize mais ele para fazer trabalho em altura, porque ele pode sofrer uma fissura interna. Qualquer desses equipamentos em alumínio pode sofrer uma fissura interna, você só consegue ver se você botar num raio-x para poder conseguir enxergar essa fissura. Ele aquece bastante quando você está descendo, fazendo rapel, ele aquece muito. E esse aquecimento, perigoso encostar no rosto, na mão, por isso que tem que estar com luva, tem que estar de capacete, né? De preferência quando a gente vai fazer trabalho em rapel, eu sempre recomendo as pessoas terem cuidado com a roupa, estar com uma camisa de mão comprida, bem apertadinha, para não ficar solta, para não agarrar. Esse equipamento, quando você está utilizando em altura, é muito perigoso enroscar cabelo aqui. Então as mulheres, quando vão fazer trabalho, quando vão fazer esporte de aventura, muito cuidado com os aventureiros, gente. A gente fala aventureiro, aquele que cria aventura, que faz aventura, mas tem os aventureiros de plantão. E é perigoso. Eu, por exemplo, nunca gostei de levar as pessoas para fazer rapel cobrando por valor, não é a minha finalidade de vida, vamos colocar assim. Mas procurem profissionais habilitados, profissionais qualificados, profissionais que tenham responsabilidade, principalmente quando você chega para fazer um esporte de aventura. Observa isso, observa o mínimo de equipamento de segurança, observa o mínimo. Se você já não percebe que tem um mínimo, não vai, porque é perigoso. A altura é extremamente perigoso. A atividade de altura acima de 2 metros, qualquer que seja a atividade, é extremamente perigoso. Não é, você pode estar muito feliz aí, se divertindo, e aí tem acidentes diversos que vocês veem em diversos vídeos aí, extremamente perigoso. Então, muito cuidado quando você tiver para executar uma atividade em altura, ok? Então, esse equipamento é o freio 8. Vamos falar de muitos equipamentos hoje, que a ideia é o basicão aí de rapel, de altura. Tem um equipamento aqui que é o cinto de segurança.
nosso cinto cadeirinha. Eu gosto bastante, esse aqui é um cinto meu antiguinho, mas eu adoro ele. Tem um equipamento que me deu muitas alegrias aí, fazendo atividade em altura. Um cinto muito bacana, perfeitas condições, tem que estar tudo perfeitinho, argola de fixação, a sua perneira tem que estar sempre em perfeitas condições para uso, porque é o material que pode salvar a sua vida, né? Vai salvar a sua vida quando você estiver fazendo um esporte em altura. Esse é um cinto de cadeirinha, ele tem alças aqui que você pode pendurar, né? Tem gente que não sabe para que serve isso aqui, mas essas alças aqui servem para você pendurar outros acessórios, né? Pendurar os acessórios de altura, né? Deixar pendurado aqui para você fazer a sua subida. Esse camarada é um cinto que hoje, de novo, hoje isso aqui é um vídeo, o vídeo já está ficando longo, já está com 25 minutos, mas o assunto é breve. Esse camarada tem aqui escrito aqui, tá vendo aqui, ó, escrito Danger. Toda vez que a gente vai executar uma atividade em altura, o cinto de segurança é extremamente importante. Que o camarada faça a fixação, não vou botar no corpo aqui, faça a fixação do cinto. Essa fita, né? Tá perfeito, né? Não tem desfiado. Quando tem desfiado eu corto com o canivete, venho, faço uma queimadura dela aqui para evitar que tenha o material desfiado. Passei aqui para poder fixar o cinto, passei aqui do outro lado, passei aqui do outro lado, e aí eu faço o que? A cobertura do perigo. O perigo que eu estava vendo eu já não estou vendo mais. Então quando eu for executar atividade em altura, quando eu for colocar cinto, a maioria dos cintos profissionais tem escrito Danger aqui, perigo, os nacionais. Quando você vai executar, se você olha para o cinto e vê que está escrito perigo, está errado a forma de colocação do cinto, porque você tem que estar com ele, nós chamamos na segurança de cobrir o perigo. Então aqui está coberto o perigo, vou descobrir o perigo agora na fixação. Bem rápido aqui, tá, gente? Mas pesquisem mais informações e daqui a pouco eu vou colocar mais informação aqui no canal sobre a altura. Só escreve aí, escreve, poxa, eu queria que você explicasse sobre um pouco disso. O que eu souber eu vou explicar, com certeza. Ok? Então, esse é um exemplo. Se tiver assim, que se der uma tração no cinto sem soltar, isso aqui pode se soltar. Então não pode estar dessa forma. Tá? Fica fácil de soltar, ó. Fácil. E aí a pessoa pode sofrer um acidente lá em altura. Esse é um cinto que só tem regulagem na cintura, não tem regulagem nas pernas. Eu tenho as pernas, opa, tirar a marca aqui, senão só tem regulagem das pernas, não tem regulagem na cintura, mas só tem regulagem na cintura, não tem regulagem nas pernas, perdão. E é um cinto então para trabalhar em altura, para execução de atividades em altura. Eu não só trabalho atividades em altura, atividades aí de rapel, de lepardo, de escalada. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, falando então sobre um pouco sobre materiais de altura, os cuidados que você deve ter com eles, né? Recomendo que guardem corretamente as ferragens nos seus devidos locais, em separado, ferragem com ferragem, fita com fita, corda com corda, EPI com EPI. É importante que você guarde bem os seus equipamentos. Quem que tem curiosidade, quer comprar equipamento em altura, compre de fabricantes recomendados, verifica as certificações, tem certificações aí do Inmetro, certificações alguns do IPT, tem várias certificações que você pode pesquisar, comprem com certificações. Os seus equipamentos de segurança do trabalho, já não há mais hoje a exigência por enquanto a portaria tem uma portaria vigente de ter o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, mas ainda assim recomendamos que tenha a certificação de aprovação do Ministério do Trabalho e que tenha as certificações do Inmetro para garantir que você está comprando equipamento de boa qualidade e um equipamento que é, né, aprovado para o uso que se destina. Ok, pessoas? No mais, nesse tempo aí o vídeo ficou grande, mas espero que vocês tenham gostado das informações, espero que vocês, né, aproveitem, repliquem para outros colegas aí que estão interessados em fazer atividades em altura. Esse é um vídeo que foi explicativo e virão outros vídeos com mais informações de altura e a gente pode montar um esquema, montar uma corda, começar a fazer nós específicos para as pessoas. Você vê, em 28 minutos, 29 minutos, só deu para apresentar alguns equipamentos, nem deu para apresentar todos. Tentei não ser prolixo, tentei ser o mais breve possível aqui nas informações. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e vão vir mais vídeos aí no canal. Um grande abraço, segurança na veia, se inscreva,
aqui, um cardzinho que vai estar aqui na descrição. Tem card de vídeos aqui em cima também, de outros vídeos para você ver. Vídeos sobre saúde e segurança do trabalho, vídeos aí divertidos, montando carrinho de brinquedo aqui com minha filha, mas sempre falando aí com um pouquinho de informação, um pouco mais, um pouco menos, de informação de saúde e segurança no trabalho. Fiquem todos com Deus, segurança na veia. Tchau, tchau.